cheio de informação, muitos assuntos importantes e alguns são derivados de um mesmo assunto, né? Que vem dos Estados Unidos e da relação com o Brasil, tudo o que aconteceu ao longo dos últimos dias com a deportação de brasileiros. A gente começa exatamente por isso, com o João Pedro Melo, direto para a capital federal. Fala, João Pedro. A Polícia Federal começou a investigar e a ouvir os brasileiros que acusam o governo dos Estados Unidos de maus tratos contra deportados. O processo ainda é preliminar, mas os passageiros do voo que prestaram depoimento à PF dizem terem passado por uma situação degradante, com falta de ventilação no avião, além de agressões e uso de algemas nos braços, na cintura e nos tornozelos. O avião foi recebido em Manaus por agentes da Polícia Federal que confirmaram os relatos e repassaram a informação ao diretor-geral da corporação, delegado André Rodrigues, que avisou esse fato ao Ministério da Justiça e ao ministro Ricardo Lewandowski. Dados apurados pelo jornalismo da Band mostram que ao longo de 2024, ainda na gestão de Joe Biden, 2.557 brasileiros foram deportados e chegaram em voos aqui no Brasil, também usando algemas. Um vídeo divulgado pelo Serviço de Imigração e Controle dos Estados Unidos mostra esses voos que chegaram aqui ao país e traziam esses deportados algemados. O fato é que o Palácio do Planalto afirma que essa investigação da PF pode municiar os Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores nos próximos passos da negociação diplomática, incluindo possíveis novos voos de repatriação. Diante disso, o presidente Lula se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para avaliar o que pode ser feito pelo Brasil em relação a essa crise migratória com os Estados Unidos. Ao ficar sabendo do fato, Lula determinou a retirada das algemas e o envio de um avião da Força Aérea Brasileira para terminar o transporte dessas pessoas até Belo Horizonte. Mesmo assim, o Palácio do Planalto avalia que o momento é de manter cautela. Por outro lado, o Palácio Itamaraty promete cobrar respostas do governo dos Estados Unidos, principalmente diante do descumprimento do acordo que foi fechado em 2018, para que os deportados fossem tratados com respeito no momento do retorno ao Brasil. O acordo determinava também que o uso de algemas só seria feito em casos excepcionais e de extrema necessidade. E no fim de semana, o presidente Lula condenou o tratamento dado a esses brasileiros. Mesmo assim, o governo do Brasil quer evitar qualquer tipo de confronto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Fontes das relações exteriores avaliam que quebrar o acordo de deportação é ruim para os próprios brasileiros, que podem ficar presos por imigração ilegal por tempo indeterminado. O fato é que o governo norte-americano também prepara uma nota para comentar a reação do Brasil, e a expectativa é de que o país reforce que esses imigrantes cometeram crime ao entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Boa, João Pedro. São inúmeras variáveis em cima desse assunto e queria te ouvir a partir do posicionamento do governo brasileiro sobre esses brasileiros que chegaram aqui, Zaidan. Ronald, em 88, último ano do governo Reagan, aí o Bush pai foi eleito, ele que era vice do Reagan, houve uma deportação, inclusive com cenas muito parecidas, né? O Sarney era o presidente do Brasil e as pessoas foram algemadas. Vale ressaltar que esse voo especificamente estava programado, inclusive alguns brasileiros estavam presos há meses, mas isso estava programado no governo do Biden. O que ocorre, é interessante isso, parece justificável, mas é preciso entrar em um pormenor. Eles alegam que a algema é inevitável, porque já aconteceu de alguém sair de uma audiência de custódia antes de uma deportação com a decisão judicial e sair correndo, né? Há também uma espécie de norma geral, embora com variações de cidade para cidade, não é nem de estado para estado, com relação ao uso de algemas nos Estados Unidos, mas parte-se de uma premissa. As algemas, elas servem como segurança para o preso, para que ele não se fira, e para o agente do Estado. Ocorre que a partir do momento em que o sujeito está dentro do avião, ele já não pode fugir. Ele está dentro do avião, ele não tem para onde ir. E a partir do momento que ele chega ao seu país, já não é responsabilidade dos agentes dos Estados Unidos. As algemas foram mantidas
como uma forma de humilhação que foi acompanhada de agressões, obrigatoriedade de, quando o sujeito ia ao banheiro, que ele não retirasse as algemas, sem água, tratados da pior maneira possível, porque esse é o ambiente atual. E não há, senão na forma, uma diferença em relação à política do Biden, do Obama. Aliás, o Biden, comparando os 4 anos do Trump, primeiro mandato, e os 4 anos do Biden, 300 brasileiros, arredondando o número, 300 brasileiros a mais deportados pelo Biden do que pelo Trump. Embora, no geral, o Trump tenha deportado muito mais gente do que o Biden no seu primeiro mandato. O que ocorre, o que há de grave nisso, é que nós temos visto gente da clã desfilando pelas ruas dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, colocando em redes sociais essa gente criminosa da clã, que as pessoas devem ficar atentas e denunciarem qualquer imigrante, sem saber se é ilegal, se é legal, e muitas vezes pela cara. Pela cara, aquele sujeito tem cara de imigrante, tem cara de latino, né? Então eu vou denunciá-lo. Essa campanha está sendo feita abertamente pela clã. E ela se sente à vontade para fazê-lo, porque o Trump, já na campanha, referiu-se aos imigrantes não como aqueles que estavam cometendo a ilegalidade de estarem em um país sem autorização. Perfeito, isso é uma ilegalidade, você prendeu, deve passar pelo judiciário, agora não precisa mais passar, embora sujeito a contestações essa medida, mas depois você deporta. Outra coisa que fez o Trump, ele referiu-se aos imigrantes e particularmente aos haitianos como criminosos e que eles levaram o crime para os Estados Unidos. É uma mentira, uma óbvia mentira, e mesmo as drogas que chegam aos Estados Unidos só chegam porque lá está o maior mercado consumidor do mundo. O problema está na sociedade dos Estados Unidos, que está doente, muito doente, e consome drogas como ninguém, mais do que qualquer outro país. Então não há dúvida que o Trump propiciou esse ambiente de perseguição. E não tenha dúvida que haverá coisa muito grave. Haverá perseguições fora da esfera do Estado, como havia contra os negros quando a clã era uma organização racista. Hoje ela é racista, mas é mais do que isso. Quando ela fala em supremacia branca, o supremacismo dos brancos como ideologia, ela se refere a qualquer um que não tenha determinadas características. De preferência, o branco deve ser um WASP, né? Aqueles que, como se caracterizavam lá, os brancos, anglo-saxões, protestantes, que formaram os Estados Unidos. Então não há dúvida que isso vai piorar. A reação brasileira ela é ali meio tímida, vamos conversar, vamos protestar, etc. Mas não irá muito além disso. Claramente não irá muito além disso. E a novidade não está nas algemas, está no tratamento que foi dado, inclusive com espancamentos, relatados por vários deportados, e também, principalmente, sobretudo, que é mais grave, por esse ambiente que se desencadeia com uma perseguição indiscriminada a imigrantes, legais ou não, inclusive da parte de grupos criminosos como a clã, meu caro Ronald. Zaidan, e aí a gente teve uma série de depoimentos. Isso aí a gente está acostumado e sempre vai ter, exacerbados ou não. O problema é quando vem de gente que tem cargo e tem representatividade dentro de um determinado cenário, né? O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais e teve um universo de pessoas o apoiando pela declaração a respeito da deportação de brasileiros, especificamente de brasileiros, e ele não só apoiou, disse apoiar, como disse que isso afetaria o cenário político aqui no Brasil.
porque estariam sendo deportados condenados por crimes como terrorismo, abuso sexual de menores, integrantes de gangue, e que eles estariam voltando porque aqui no Brasil o presidiário vota. Isso foi a afirmação do Flávio Bolsonaro em rede social, viu, Zaidan? Eu penso que ele ou comeu muito chocolate ou tá com alguma abstinência de chocolate para falar coisas tão sem nexo. E, inclusive, ele chegou a dizer que são mais eleitores de esquerda, né? É um negócio assim que ele tirou ali do bolso, sem nenhuma base. E quando ele fala que são condenados por terrorismo, eu quero que ele aponte, então, quem desceu daquele avião, que praticou ou foi acusado, denunciado que seja por ato terrorista. Eles foram deportados porque são imigrantes e estavam em situação ilegal. E é normal a deportação de alguém que está em situação ilegal. Só que o Flávio Bolsonaro está falando que são condenados por terrorismo. Isso não faz nenhum sentido, ainda dizendo que são de esquerda. Ele nem sabe quem são essas pessoas. Nós vimos aí várias pessoas simples, que foram ali, no desespero da vida, da sobrevivência, tentar alguma coisa no país mais rico do mundo. Tentar alguma coisa, um emprego, um trabalho, conseguir algum dinheiro para mandar para o Brasil. Muitas vezes é gente trabalhadora que simplesmente resolveu ir para os Estados Unidos como ato de desespero. Porque é duríssimo. A vida dessas pessoas não é uma vida hollywoodiana. É uma vida duríssima, de muito, muito trabalho, salários baixos em relação à média nacional lá, mas maiores do que os que são pagos aqui, que são indecentes. O salário médio no Brasil é uma indecência. Uma indecência. Contra isso, Flávio Bolsonaro não diz nada, né? Agora dizer são de esquerda, primeiro que isso não tem nada a ver, nenhuma relação com o assunto, ele nem sabe quem são essas pessoas. E segundo, sai dizendo que são terroristas, praticaram atos terroristas, fizeram gangues. A única deportação que foi diretamente associada à formação de gangues foi de salvadorenhos. Isso ocorreu há anos, que formaram uma gangue específica em Los Angeles. E houve uma deportação, no governo Biden, inclusive. Então, não sei, talvez excesso de chocolate, Ronald.